O que está acontecendo? O governo Lula tem sido alvo de muitos ataques, desde quando foi divulgado os detalhes de uma reunião no qual o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse, né, que votou ali, na verdade se absteve em relação à retenção dos dividendos extraordinários da companhia. E ele disse que a orientação para reter os dividendos extraordinários da companhia veio do governo Lula. Isso ele falou nas redes sociais. Prats também ressaltou que não considera o episódio como uma intervenção na Petrobras, mas o exercício soberano dos representantes do controle da empresa, no caso o Estado brasileiro. Desde a semana passada, esse assunto tem rendido, né? Foi quando a companhia anunciou que não faria o pagamento dos dividendos extraordinários dos acionistas. As ações caíram muito com receio de que o governo estaria intervindo na empresa. E no antigo Twitter, no X, Prats escreveu que a decisão foi meramente de adiamento e reserva dos recursos, e que por isso o mercado ficou nervoso. E aí disse ele, abre aspas, falar em intervenção da Petrobras é querer criar dissidências, especulação e desinformação. É preciso de uma vez por todas compreender que a Petrobras é uma corporação de capital misto, controlada pelo Estado brasileiro, e que esse controle é exercido legitimamente pela maioria do seu controle de administração. Isso não pode ser apontado como uma intervenção. É um exercício soberano dos representantes do controle da empresa, foi o que ele escreveu. Vamos lá, eu queria ouvir vocês dois a respeito disso. Começo com você, Josias. É ou não é uma intervenção? Como é que você analisa o presidente da Petrobras ir às redes sociais para se pronunciar sobre o assunto e falar que realmente foi o governo Lula que orientou, mas que isso não é uma intervenção, é o exercício soberano? O governo federal efetivamente é o acionista majoritário da Petrobras e pode definir os rumos da empresa, mas estamos diante, sim, de uma intervenção direta do presidente da República. E não é a primeira vez que isso acontece, né? E haveria formas diferentes de o governo se beneficiar do êxito da Petrobras. O Lula disse numa entrevista no início da semana que o mercado é um dinossauro voraz, que quer tudo para ele, que a Petrobras não tem que pensar só nos acionistas. Ele fez lembrar com essa frase o Bolsonaro de 2021, que classificou um lucro de 44,5 bilhões obtido pela Petrobras como um crime inadmissível, e quem paga a conta desse lucro, disse o Bolsonaro na época, é a população brasileira. Nos dois casos, o Lula e o Bolsonaro, eles se abstiveram de dizer o principal. A União detém 37% do capital da Petrobras, recebe a maior fatia dos dividendos. Então, quando a Petrobras tem lucro, a parte da União vai para o Tesouro. E esse lucro pode ser usado em benefício da sociedade, pode ser usado para pagar Bolsa Família, para pagar programas educacionais. De resto, esse aparelhamento da Petrobras, esse direcionamento direto do Palácio do Planalto para o gabinete da presidência da Petrobras, isso leva a uma queda das ações, porque o investidor fica com a impressão de que a empresa está submetida a interesses políticos. Se o Lula persevera nesse erro, pode chegar ao prejuízo. E, havendo prejuízo, como houve, aliás, no governo da Dilma Rousseff, e não foi pequeno, aí perdem os acionistas, sobretudo o governo, que é o acionista majoritário. Portanto, perde o povo brasileiro, a quem o Lula diz que deseja proteger. Então, está tudo errado nessa equação. O Jean Paul Prats tenta dar ares de naturalidade a algo que ele próprio considerou antinatural. Quando, na semana passada, a Petrobras decidiu deixar de pagar dividendos extraordinários aos seus acionistas, pagou apenas os dividendos ordinários e mudou a prática de premiar o acionista com dividendos extras, que lhe garantiram, aliás, compra de mais ações e aumento dos investidores, do número de investidores na Petrobras. Quando fez essa opção na semana passada, e veio a ordem de comando do Lula para não distribuir um pouco mais de 40 bilhões em dividendos,
o Jean Paul Prats se absteve de votar. Ele queria distribuir metade dos dividendos extras da Petrobras, mas veio a ordem do Palácio, ele não votou, e no dia seguinte, quando lhe perguntaram, foi o Lula que mandou, ele disse que não, ele negou. Não, em absoluto, o presidente não mandou nada. Depois o próprio Lula deu a entrevista dizendo que interveio, sim, houve reunião no Palácio do Planalto. Então está havendo, Fabiola, uma intervenção que pode resultar. Agora a Petrobras está aí planejando os seus investimentos, né? E se esses investimentos forem, como já foi anunciado, investimento na Abreu e Lima, que é uma refinaria em Pernambuco, que foi inicialmente orçada em 2 bilhões de reais e passou dos 20 bilhões, corrupção a granel. O governo quer retomar agora, quer retomar investimentos que foram ruinosos em gestões passadas. Então depende do que o presidente quer fazer com a Petrobras. Ele tem o direito, como a União é acionista majoritária, o Lula pode intervir, mas dependendo da intervenção que ele promove, ele leva a uma fuga de investidores, pode levar ao prejuízo, e, em última análise, quem tem prejuízo é o povo brasileiro, que a União representa o povo. E ele deixa, quando ele inibe a distribuição de dividendos, ele inibe o rendimento do próprio Tesouro. O Tesouro recebe os dividendos e esse dinheiro pode ser usado para os programas sociais do governo. Então não faz muito nexo essa movimentação do Lula. É um direito soberano? Mas precisa ser bem exercido. O Sakamoto, é interessante, né, que quando a gente vê a postagem do Prats, abre de novo aqui pra gente, Lu, por favor, né, que ele até abre falando do mercado nervoso, né, e aí ele fala, falar em intervenção na Petrobras é querer criar dissidências, especulação e desinformação. Ele falou assim, a decisão foi meramente de adiamento e reserva. Claramente, né, algo ali bem combinado com o governo Lula e com o discurso que vem, né, da área econômica do governo. Como é que você analisa a repercussão disso? Ainda segue repercutindo negativamente, Sakamoto, para o governo? E como é que você vê esse discurso agora do Prats, né, publicamente nas redes sociais, falando sim, foi o governo Lula, mas isso não significa uma interferência. Isso faz parte do jogo, é soberano, diz ele. Fabiola, é que determinadas palavras, né, elas são recebidas por diferentes públicos de formas diferentes. A palavra intervenção ou interferência, na Faria Lima, é equivalente a você xingar a mãe ou xingar ou pisar no calo do pai, assim, sabe? Tem essa coisa, para eles é uma coisa muito pesada. É claro porque para a maioria da população brasileira, o importante é se no final do dia a Petrobras vai gerar emprego e se o preço dos combustíveis na bomba vai estar pagável ou vai estar escorchante, né? Ou seja, o impacto da Petrobras como produtora de recursos, de dividendo, de receita para o governo federal, de um lado, como o José colocou, né, o principal acionista é o governo, o principal recebedor de dividendos também é o governo, o dinheiro que é usado para pagar contas, educação, saúde, entre tantas outras coisas, e por outro lado, né, a Petrobras como indutora de desenvolvimento, geradora de empregos e, ao mesmo tempo, como controladora, em última instância, do preço dos combustíveis. Né? Não, mas é que você não pode interferir no preço dos combustíveis. Tipo, a política de preço dos combustíveis foi criada no governo Temer, antes não existia. O próprio Lula prometeu durante a campanha que faria uma mudança nessa política de preços, alardeou, bateu o bumbo, disse que a política de preços ia ser maravilhosa, foi instituída uma nova política de preços no ano passado e não mudou tanto assim. Né, exatamente, houve um freio para áreas do governo, da própria Petrobras, falaram, não, pera lá, veja bem, aquele colchão que ia ser criado para poder amortizar as variações, né, acabou não fazendo com que o preço, não evitando com que o preço explodisse muitas vezes. O que acontece no final das contas, Fabiola, é o seguinte, o pessoal da Faria Lima está arranjando os dentes ainda, bastante, óbvio, né? Você tem muita gente que critica loucamente o fato, não, o governo não pode fazer isso, é dinheiro da Petrobras, etc. O governo pode. Poder, o governo pode. Isso aí não tem a dúvida nenhuma. Mas existem tipos de interferência, sabe? A questão que eu coloco aqui é que o governo pode fazer uma interferência e aplicar, ó, essa vai ser minha política para a Petrobras. Eu trouxe isso na campanha, estou aplicando para botar minha promessa de campanha, que foi chancelada por mais da metade da população em prática, eu estou fazendo isso.
E, ou seja, interferir não tem problema. E se alguém ficar chateado com a palavra interferência, faz terapia. O que que acontece? O problema é que essa política precisa ser clara, precisa ser transparente, não pode ter bateção de cabeça dentro do governo como houve. Não pode ter um anúncio, uma coisa, numa reunião com a Petrobras lá nos Estados Unidos e depois anuncia de uma outra forma. Tem que ser coerente, tem que ser transparente, tem que ser claro. Por quê? Porque as pessoas que vão colocar dinheiro na Petrobras para investir saibam disso, para que as pessoas que vão, os políticos, inclusive, que vão olhar para aquele orçamento e poder aplicar ele eu conto com tal dinheiro, eu não conto com tal dinheiro. Todo mundo precisa saber. Se combinadinho, todo mundo transa, como diria o ditado popular, né? Bem combinado, se der todo mundo de jeitinho, todo mundo transa, todo mundo vai ficar feliz ou pelo menos vai ficar preparado para isso sem sobes e desces. O fato é o seguinte: durante muitos e muitos e muitos anos, a Petrobras pagou mais dividendo para acionistas do que a maioria das empresas de mercado, né? Pagou muito mais. Isso foi uma crítica ampla por parte de setores, né, aqui no Brasil, de que a Petrobras, a Petrobras paga muito mais dividendo, ou seja, muito mais lucro aos seus acionistas do que outras empresas do mesmo porte em outros lugares do mundo. Né? Então, ou seja, isso tira dinheiro de investimento, tira dinheiro de muita coisa e bota dinheiro para grandes acionistas da Petrobras que não são o governo, fundos, é o pessoal poderoso aí. Então, o que acontece? O governo tinha falado, vou mudar essa realidade. Mas para mudar essa realidade, precisa combinar direitinho o jogo. Uma coisa, Fabiola, é claro que o Jean Paul, tem muita gente no PT que pede a cabeça do Jean Paul exatamente pela falta de uma política mais clara para os preços dos combustíveis, porque é como o impacto da Petrobras é maior na população em geral. Fala, olha, o preço dos combustíveis está alto, né? Ainda está alto. Ah, mas está alto porque voltou o ICMS, por causa de uma cagada do Bolsonaro aqui, por causa de uma coisa ali. Sim, o público não quer saber. O pessoal está querendo saber o preço dos combustíveis. A pressão em cima do PT, em cima do Jean Paul, por conta disso aqui. Do PT em cima do Jean Paul, por conta da questão dos combustíveis, do preço dos combustíveis. Ele vai se equilibrando. Aí, quando aparece uma coisa como essa, o pessoal que está pressionando e pedindo a cabeça do Jean Paul acaba pedindo mais. Acaba indo e falando, olha, tá vendo? É um exemplo, etc e tal. Né? Só para terminar, desculpa, eu sei que me alonguei, mas tem um ponto que eu acho que é o seguinte, né? Durante o governo Jair Bolsonaro, a gente teve um outro tipo de intervenção na Petrobras extremamente perniciosa. O Bolsonaro, ele culpava a Petrobras, ele ameaçava de privatizar a Petrobras, não porque havia um cálculo de um projeto de que seria interessante privatizar por conta disso, mas simplesmente para se livrar, para terceirizar a responsabilidade pelo preço dos combustíveis. Só que aí o que o Bolsonaro fazia? O Bolsonaro fazia uma intervenção de mentirinha. Ele pegou o Roberto Castelo, indica o Roberto Castelo Branco, tira o Castelo Branco, bota o Silvio Luna, tira o Silvio Luna, bota o José Ferreira Coelho, tira o Ferreira Coelho e coloca o Caio Mário Paz de Barros na presidência da Petrobras toda vez que o Bolsonaro era criticado por combustíveis. Isso é uma loucura. Quem muda tudo? A Petrobras fica acéfala, sabe? Isso é uma intervenção ruim. E o mercado, ele não pirava na batatinha como pira agora, porque tem uma questão agora, é uma intervenção que faz sentido do ponto de vista da política, mas, como eu disse, tem que ser bem explicado e transparente. Bom, os comentários aqui estão muito bons aqui no nosso chat. Tem aqui a Luciana Barros, fala: Petrobras é uma grande produtora de riqueza e boa parte dessa riqueza está indo para o bolso de um bando de preguiçosos, os acionistas. É engraçado como o pessoal fala. Aí tem gente aqui, olha, o Leonardo Maxon mandou até um superchat, ó. Ainda não entrou na minha cabeça como que o mercado gera expectativa de um pagamento extraordinário. Afinal, é extraordinário ou não é extraordinário? E aí o Ronaldo complementa: combinandinho, todo mundo transa. Jornalista top, que é o comentário do Sakamoto. Combinandinho, todo mundo transa, tá tudo certo, todo mundo ganha. Mas é curioso, né? Fala, Josias. Esses dividendos, Fabiola, que o nosso espectador menciona, eles renderam no ano passado para o Tesouro Nacional 20 bilhões de reais, o pedaço extraordinário dos dividendos. No ano anterior, 72 bilhões de reais. Agora, o Haddad estava querendo esse dinheiro. Ele falou, inclusive, numa entrevista, olha, eu não estou esperando por isso, mas evidentemente que se vier, é bom. E está havendo uma incompreensão da parte do Lula, ele começou a perceber isso nesta semana, porque a Petrobras segurou os dividendos, provocou uma queda no seu valor de mercado, que isso daí
cai hoje, amanhã sobe, mas houve uma queda de mais de 50 bilhões de reais no valor de mercado da Petrobras, e não pode usar o dinheiro, porque esse dinheiro está lá numa conta que vai ser remunerada, mas não pode usar para investimento como deseja o Lula, a menos que eles façam deem um novo cavalo de pau, tem que mudar ali o regramento interno da empresa, tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração, aí vai dar novos ruídos. E o governo fez o quê? Depois dessa confusão toda, está dando um passo atrás e dizendo: olha, não, daqui a pouco, talvez em abril, a gente volte a distribuir esse dividendo que agora está guardado. Podemos dar um pedaço, podemos dar tudo. Então, o governo fez essa marola toda para depois descobrir que não pode usar o dinheiro. Então, é muito improviso. É uma coisa que não se pode fazer numa empresa do porte da Petrobras, é a maior estatal do país, a maior da América Latina. Você pode improvisar nessa matéria. E o que está acontecendo hoje é uma briga interna lá. Tem um grupo que é do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, associado com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o outro grupo do Jean Paul Prats com o Fernando Haddad. Aí fica um puxa para cá, puxa para lá, e prejudica a empresa. O governo tinha que ter uma política uniforme, tinha que estar agora preparando a Petrobras para ser uma empresa de energia, não mais uma empresa apenas de petróleo. Não há clareza quanto à natureza dos investimentos que a Petrobras pretende fazer, o quanto vai investir no futuro e o quanto vai manter um pé ainda no passado do petróleo. Então está tudo muito nebuloso e o governo fazendo barulho à toa e perdendo dinheiro, perdendo o valor de mercado da empresa e retardando algo que poderia ser acelerado, como essa transição do combustível fóssil para outras fontes de energia, Fabiola. Fabiola, você Interessante. me permite, desculpa também emendar, mas achei o comentário do Josias importante e tem uma razão dentro do PT. Eu falei com uma pessoa lá no Ministério da Fazenda, né, não sobre esse caso, mas sobre um outro anterior, mas aplicava totalmente a isso. Que é o seguinte, o governo Lula 1 e 2, o que ele fazia? O Lula estimulava muito a disputa interna. E aí você tem aquela coisa das pessoas, diferentes áreas do governo dele, trazendo para ele posições diferentes, né, fazendo uma disputa, e depois ele mediava a posição de acordo com a melhor. Isso aí é conhecido, todo mundo sabe, etc, tal, que ele fazia isso, sempre fez isso. Isso é uma tática sindicalista, né, daquela coisa da pessoa que vai trabalhar com a mediação. O Lula é um bom mediador nesse sentido. Contudo, o que acontece? Qual que é a diferença de agora para o governo Lula 1 e 2? Redes sociais, Zap. Ou seja, a gente passou a viver uma sociedade instantânea. Então, as brigas que aconteciam no estômago do governo durante muito tempo, né, e aconteciam, e de vez em quando apareciam aqui e ali no jornal, hoje são tuitadas, né, em tempo real. Então, o que acontece? Toda essa bagunça, essa confusão, não é de agora. Essa pessoa falou: olha, já existia antes. A diferença é que elas se resolviam e via a público o resultado, na maior parte das vezes, e não todo o processo. O processo aparecia nas páginas de jornais, mas não era discutido, não chegava a todo lugar, não virava tema de discussão pública. Então, o que essa pessoa falou? Falou assim: olha, o governo vai ter que se adaptar o mais rápido possível a essa nova realidade, em que essa situação em que o governo discute nas suas entranhas, brigando, Minas Energia, Rui Costa, Haddad, todo mundo, Prats, todo mundo discutindo qual é o melhor caminho, mas isso, na verdade, não é mais nos bastidores, isso agora entra numa cara aberta e vaza, porque as pessoas que estão participando desse debate têm interesse em que a posição dela seja fortalecida, então vaza aqui, vaza ali, vaza colar. E aí o que a gente vê? O resultante é confusão. Então, o governo vai ter que, repito, o que eu e o José estamos falando, mais transparência, mais publicidade, com antecedência do que está acontecendo e tentar resolver os seus problemas internamente antes de acontecer, definir política e depois divulgar.